Ô, Marco, o Cuca acabou saindo mesmo e teve aí esse rolo aí. Mano Menezes, Roger, o Luxemburgo acabou vindo só depois. Ô, Rafa, dá pra entrar no meu Instagram e colocar o vídeo do Luxemburgo aqui na tela? Porque eu queria saber, porque esse ato aí, o que é, se bem que não vai dar pra eles escutarem aqui, né? Deixa quieto, então. Não precisa pôr, não. O que aconteceu nesses dias pós-Cuca, até a apresentação do Luxemburgo, você que é expert nos bastidores de Corinthians. Corinthians ligou pro Tite. Esqueci disso. Corinthians ligou pro Tite. O Tite informou que em 2023 ele não assumiria nenhum clube brasileiro. Ele não queria trabalhar em 2023. Ele só trabalharia em 2023. Aquele negócio de promessa pra Rose, não sei o que, é tudo balela. Ele só trabalharia em 2023 se ele recebesse uma proposta de um clube de primeiro escalão da Europa, ou seja, um clube que disputasse Champions League, ou de uma seleção de primeiro escalão que disputa a Copa do Mundo com chances de título. Se ele recebesse... É um sonho, desses, né? É o sonho dele. É um sonho, mas eu sei, mas Não, eu usei a palavra, é uma viagem, né? Não, ele não vai... Você acha que ele vai ser chamado pela seleção da... França. Pra seleção pra título. Porque eu fiquei França, Itália... É isso, que eu ouvi falar. Brasil que ele... já teve, a Argentina não vai ser convocado, chamado. Isso mas é por isso que ele achava que ele não ia trabalhar em 23. Uma viagem. Time da Champions League, ele pode até conseguir algum time que não tenha chance nenhuma de passar da primeira fase. Ou tô falando besteira? Dizem, você pode confirmar que você é muito mais bem informado que eu, que ele tem sonho de dirigir a Juventus da Itália. Eu também tenho. Também, entre outros. Eu ouvi falar de alguns clubes que ele tem sonho de Volta dirigir. pro microfone aí, senão... Opa, como Chelsea, por exemplo. Ele tá aprendendo inglês, inclusive. Ele adoraria trabalhar na Premier League. Agora é o que você falou, é muito difícil que isso aconteça, ainda mais agora. E um dos fatos também que o fez sair um pouquinho do futebol foi se dissociar dos fracassos da seleção brasileira na Copa. Ele achou que o nome dele ficou muito associado a 2 eliminações da Copa do Mundo. Não, ele achou não. Não, e óbvio. Pô, né? Lógico. Ele era o técnico. Lógico. Não, mas... Você ficou marcado, hein? Eu tô falando como ele. Eu e ele. Eu tô falando como ele. Tô falando como ele. Sim, tô falando sim, o que ele tá pensando. Que me foi passado. Em 2024, ele vai ficar 3, 4 meses ainda esperando essa possibilidade. Canela de mediano na Europa, né? Exatamente. Ele vai ficar esperando pintar algum time. Parece que o Boca foi atrás dele também, Eu ouvi que ele aceitaria a Arábia Saudita, se fosse um Al Hilal da vida, se fosse um time campeão, e não Al Ahly, Al Saad. Profissionalmente ele é péssimo. Mas o motivo, eu conversei bastante assim com um cara que é tipo minha melhor fonte do Tite, porque é um cara que passa todos os dias com o Tite. Eu conversei bastante com ele. E ele falou o seguinte, tem alguns técnicos europeus que quando estão dando um tempo ali do primeiro time da Europa, vão para a Arábia para fazer uma grana, ficar por ali, ganham títulos e voltam. Então o Tite poderia fazer esse caminho. Mas eu acho ele nunca teve na Europa. Mas não seria o primeiro caminho. O primeiro caminho seria ter um convite... Portugal, por exemplo, gente. Poderia. Um Porto, um Benfica. Poderia. Então ele tá com esse pensamento. Se por acaso, a partir de março, abril... De 24. De 24, não pinta nada, ele fala, caramba, tô sem trabalhar. Não consegui, não deu nada certo. Meu empresário tá lá, brigando, conversando com todo mundo, ninguém me quer. É o Uran? É o... Cara, quem tá representando ele, se eu não me engano, é o Uran. Mas o empresário dele é outro. Mas tem empresário representando ele na Europa, né? Que não é o empresário dele. O empresário dele tá aqui. Mas ele tem alguns empresários, tipo o Bertolucci da vida... representando ele, indo para reuniões com clubes que estão sem treinadores e tal, para tentar colocar o nome dele. E aí, se em março de 24 ele não conseguir nada do que ele planejou, Corinthians. Independente do elenco. Corinthians. Se o Corinthians não o quiser, se o Corinthians estiver com técnico, se o Corinthians, por algum motivo, não puder contratá-lo, outros times do Brasil. Então é desejo dele recomeçar a carreira no Brasil, no Corinthians. Se for no Brasil, é no Corinthians. Mas em março, aí ele tem que mandar alguém embora, então, né? Porque não dá pra ficar sem técnico até março, né? Então.
Mas é o que eu acho. Na minha opinião, na minha modesta Se opinião... ele tivesse falado março desse ano, teria rolado, né? Na minha modesta opinião, o Corinthians poderia ter esperado um pouco para contratar o Luxemburgo. Porque eu acho que o Mano Menezes não vai durar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E para mim o Mano Menezes seria o treinador para resolver os problemas do Corinthians hoje. A informação que eu tive em relação ao Mano, que foi a sua outra pergunta, é que o Mano, ele teve interesse sim em vir para o Corinthians. Ele foi perguntado 100 vezes. Se você ligar ele para ele agora, ele vai negar. Ele vai falar que não. Não, eu amo o Inter é minha casa, claro. O Inter é maravilhoso, é lógico. Mas ele não tem se dado tão bem assim com a torcida do Internacional, estão pegando no pé dele, com a diretoria do Internacional. Parece que o presidente atual, Alessandro Barcelos, né, o presidente atual do Internacional, gosta de treinadores com estilo de jogo diferente dos dele. Sampaoli, Diniz, ele gosta de estilo de jogo assim. Mas ele pegou o Mano porque deu certo e continuou. Só que o Mano não quer sair do Inter parecendo que ele saiu do Inter. Não sei se dá pra entender. Parecendo que ele pediu pra sair, ou que ele aceitou a proposta do Corinthians. Então o que ele falou liga pro presidente. Se o presidente me liberar, entendi. Eu falo aqui que o Inter não quer mais continuar comigo e eu vou. Foi isso que aconteceu. E aí houve conversa presidente-presidente. E quase acertaram. Quase se acertaram. Teve uma noite ali que tava muito quente. Tava por pouca coisa. Mas acabou nos detalhes não dando certo. Foi na noite da sexta-feira. Sexta-feira, O Inter voltou de viagem, passou nos pênaltis contra o CSA. Se tivesse perdido pro CSA, provavelmente hoje o Mano seria técnico do Corinthians. Exatamente. Agora, é outra coisa que eu não entendo, porque o Mano também não tinha muita divergência lá, no Corinthians. Ele tinha mais com o Roberto, que saiu. Era com o Roberto a treta. Era com o Roberto. Mas com o Duílio também. Problema dele. Tinha problema. Cara, o Duílio não tem problema com ninguém. O Duílio não tem. O Duílio é um dos caras mais dóceis assim que eu conheço. Ele pode até ter um problema com você, específico. Ele já teve problemas comigo, já ligou me xingando e tal. Mas se resolve. É diferente daquele cara que você tem um problema, nunca mais conversa com você. O Roberto é assim. O Roberto, quando assumiu a presidência do Corinthians depois do Gobi, ele demitiu o Mano pra contratar o Tite. Ele falou: eu não trabalho com o Mano Menezes. Você gosta do Mano Menezes, o senhor Mano? Eu acho para consumo doméstico ótimo. Você gostaria dele no Santos? Olha, do jeito que o Santos tá, pô. Mas o Odair, pra mim, tá muito bem lá. Eu acho que não tem que mexer nele, não. Mas você acha que o Mano Menezes é um técnico que valeria a pena todo esse esforço? Não, eu tentaria contratar o Sampaoli, que tava aí, dando sopa. Mas não dá, a grana pro Você como Santos ou como Corinthians? Como Corinthians. Não, com a grana que é. E o Sampaoli daria pra eu não sei, o Sampaoli ia ver o elenco, acho que ele não ia topar. Necessita reforços. Eu não acho que. Sim. Acho que ele não ia topar. Ele pede isso. Nós concordamos aqui que o elenco é débil. Tem problema. E não vai contratar. Entendeu? Pra gente fechar esse assunto Corinthians, então, pra não virar o donos da bola. Não, mas daí só estaria o Neto falando, não falta estaria o Neto aqui. O que vocês acharam do Lucha? Momento atual dele, o que ele pode... O senhor Mani conhece bem o trabalho do Luxemburgo? Eu até tava comentando, Belo, até antes de começar o programa, eu acho que o problema do Vanderlei é ele mesmo, entendeu? O problema dele é ele mesmo, tá? Ele é um cara complicado, porque ele se acha o inventor da roda, ou então ele está querendo reinventar a roda. Eu tava até comentando com o Alfinete. Depois do jogo contra o Independente Del Valle, você tava lá. Você viu a entrevista dele, ele chegou, tava ele e o Roger Guedes. Ele chega e fala assim: olha, preciso dar um puxão de orelha no camarada aqui, hein? Mas no bom sentido. Ele precisa se posicionar melhor em campo. Como assim? É o único cara que funciona. Tá carregando o time nas costas. Exatamente. Você vai mexer nesse cara. Você tem que mexer no Yuri Alberto, você tem que mexer no Adson. E ele posicionou o Roger errado, inclusive, no jogo. Ele colocou o Roger como centroavante que não dá certo. Então, o que ele quer fazer? Ele quer mexer no cara que tá dando certo pra ver se ele melhora o cara, pra dizer, tá vendo? Ele tá, mas eu melhorei o cara. Ele é assim, ele é vaidoso. Entendeu? Ele não aceita dirigir um time que tem isso aqui tá dando certo, isso aqui eu não vou mexer. Ele precisa mexer no Yuri Alberto. Por que o Yuri não tá fazendo gol, como ele fez no final do ano passado? O que tá acontecendo com ele? Entendeu? Precisa arrumar alguém. E outra coisa, isso é uma outra questão. Eu, se fosse o presidente do Corinthians, eu chegava pro Renato Augusto e falava assim, escuta, cara, é 100 conto por mês. 100, não passa disso. Não dá mais pra confiar em você. Você não joga.
Eu não posso aí construir. mas aí ele vai responder pra você, pô, então beleza, e o Luan? Ótimo. Ah, bom, o Luan tem contrato ainda. Não é isso. Não, quando terminar o contrato dele. Quando terminar o contrato, entendeu? aí beleza. Entendeu? Terminou o contrato E dele. os dois terminam juntos. O Luan, não dá mais. Eu tava vendo hoje um vídeo, não lembro de quem que foi, o cara. O que o Real Madrid fez com o Sérgio Ramos? Obrigado. O que o Palmeiras fez com o Felipe Melo? Obrigado. Mas pagou, né? Sim, mas acabou o contrato, até logo. O Corinthians insiste com um jogador que não te dá nada em troca, quase nada em troca. Ele é um puta jogador. Mas ele não joga. Não adianta nada. Dói o coração você falar isso. Porque se ele tivesse saudável, ele joga na seleção brasileira. Mas sabe qual que é o problema lá? É que o Corinthians deve dinheiro a muito jogador. Entre eles o Renato Augusto. Em quase todos que foram contratados, o Corinthians deve dinheiro do passado. E em vez de você pagar, no caso do Corinthians, você contrata o jogador, você dilui essa dívida. Por isso contratou E o cara ainda Romero. presta um serviço. Por isso contratou o Romero. Desse jeito, vai voltando a pergunta. O São Paulo ele não vai topar. Não vai topar. Então. Entendeu? Mas O Jô foi assim também. eu não teria contratado o Vanderlei. Eu acho que o passado dele, presente, recente... O que te indica contratar o Vanderlei hoje? Um cara que está dividido entre a política, entre faculdades, entre o carteado e outras coisas mais, e o futebol. O futebol talvez esteja em quinto plano para ele. O problema é a falta de nomes, né, Sormani? Ah, sim, mas aí eu concordo com você. O Corinthians chegou numa situação que ele não tinha mais o que fazer. Mas a discussão é exatamente essa. E que foi culpa do Duílio, não foi culpa do Corinthians. Mas a máquina do tempo não volta pra trás. Chegou nessa situação, saiu o Cuca, quem que vai trazer tem que ser pra amanhã. A chance de dar certo é muito pequena. Vanderlei? Eu acho. Quantos por cento? 2%. 2%? Alguma coisa 1%? É, uma coisa assim. Você acha isso? Sério que você acha acho. isso? O que seria dar certo, pra começar? Dá certo, por exemplo? Ser campeão? Ser campeão. Porque o ano passado, aí eu concordo com você. o Vitor Pereira fez uma campanha que os corintianos estão reclamando, que ele bateu Não, mas quarto ninguém tá lugar no reclamando. Campeonato Brasileiro e foi finalista da Copa do Brasil e caiu nas quartas de final da Libertadores pro campeão. E com o mesmo time de Com o agora. mesmo time. Eu sempre falo, a campanha do Vitor Pereira no Corinthians foi muito boa. Mais ou menos. Ótimos resultados. 51% de aproveitamento. Sim, mas o aproveitamento- de 9 clássicos, acho que ele perdeu 8, se eu não me O engano. aproveitamento não enche barriga. O que enche barriga é você chegar Mas- lá em cima. Sim, mas Você eu vem tô o dinheiro. falando do geral Sim, ok. dele, não foi bom. Assim, mas mesmo assim, Vitórias, empates, derrotas. mesmo não assim foi bom. ele foi finalista da Copa do Brasil, quarto colocado no Campeonato Brasileiro e caiu nas quartas de final da Libertadores. Copa do Brasil, quer saber o que aconteceu? Copa do Brasil foi mal, né? Não, os jogadores do Corinthians não, se Copa do reuniram. Brasil- não, Os jogadores do Corinthians se Copa do reuniram Paulo, e falaram, vamos ganhar esse negócio. Mas aí... Independente dele. Mas aí é sempre... pode ser que tenha acontecido, pode ser. Porque ele não era... Mas não dá pra eles Aconteceu. se reunirem de novo e chegar na final. É porque título de Copa do Brasil, alguns lá não tinham. Isso. O Fábio Santos, por exemplo, É. eu fiquei sabendo que o Fábio chegou e falou pros caras, eu quero ganhar esse negócio, cara. Esquece o português. Esquece, você não gosta dele, não quer jogar por ele, não quer fazer cruzamento por ele. Wagner deve ter dito a mesma coisa. O próprio Vitor Pereira falou na entrevista coletiva, e a gente pega essas coisas nas entrelinhas, né? Depois do jogo contra o Flamengo, o Vitor Pereira falou assim, hoje eu conheci o Fagner, que vocês falam tanto. O Vitor Pereira falou isso. Por quê? Porque o Fagner não estava jogando. Simplesmente não estava jogando. E outros jogadores do Corinthians também não estavam jogando. Na final da Copa do Brasil jogaram, por isso que o Corinthians foi quase campeão. Então...